Povo abençoado do Mestre, graça e paz. Eu sou a Giovana Oliveira, seja bem-vindo em meu canal. Dando prosseguimento aos nossos estudos, a parábola do rico e de Lázaro. Vamos agora para o segundo áudio. Povo abençoado do Mestre, graça e paz. Hoje eu venho com o tema esse para nós pararmos e refletir sobre este tema. Amém? O tema é o grito de uma alma perdida por missões. Está no livro de Lucas, capítulo 16, vamos ler do versículo 27 e 28. Oremos. Meu Senhor e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos conhecer pela leitura da Tua santa palavra, Pai. Ó Senhor amado, que os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos nós, Senhor, consigamos a vida eterna. Amém. Bom, meus amados, vamos para a leitura, versículo 27. Mas o certo é ler todo o capítulo, essa parábola, a parábola do rico e de Lázaro. Ela vai do versículo 19 ao versículo 31 do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 27. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Então, esta parábola do rico e Lázaro, vocês viram aqui? O Senhor Jesus pintou em vivas cores a realidade do inferno. A realidade do inferno e do tormento eterno. Olha só, e lá no inferno, a Bíblia revela o grito de uma alma por missões. Então, aqui, conforme eu li, conforme a leitura, o homem atormentado, vocês viram aí, ele implora, gente, pela evangelização de seus 5 irmãos que ainda se encontravam na terra, né? Por que ele implora esta evangelização? Vocês viram que ele implora a fim de que os irmãos dele, os mesmos, não fossem para aquele lugar de tormento. Então eu quero falar aqui para vocês que essa parábola aqui registra 3 gritos. Vamos falar aqui o primeiro grito na terra. Então, o primeiro grito da terra, os irmãos do rico. Percebam que eles estão vivos, eles têm esperança. Ele está na terra. Então, é o grito da terra. Esse é o primeiro grito. Então, esse grito na terra representa aí os irmãos do rico.
Então está escrito, versículo 16, 28. Olha só o grito da terra. Porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise, para que assim não venha para este lugar de tormento. Amém? Olha só. Vamos agora para o segundo grito do inferno. O segundo grito do inferno, quem está no inferno, gente? É o rico atormentado. Olha o que diz aqui no versículo 24. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Ele estava onde? Ele estava no inferno. Olha só, gente. Olha só. Ele saciava até com um pinguinho de água, né, para refrescar a sua língua. Ele pensava que ia melhorar. Então ele implora ao pai Abraão. Então nós falamos aí do primeiro grito na terra, falamos agora do segundo grito do inferno. Então lá no grito do inferno, o rico estava o quê? O rico estava sendo, gente, o rico atormentado. Ele estava no inferno. Esse é o grito do inferno. Vamos agora para o terceiro grito. O grito do céu. O grito do céu. Abraão, o pai da fé, está no versículo 25 deste capítulo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Olha só, você que está ouvindo esta palavra, isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade em evangelizar as almas perdidas, arrebatando-os do fogo. Está lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 23. Esse vídeo vai sair um pouco longo, porque é muito sério. Vamos falar agora o grito da terra. Lá em Lucas 16, 28, vocês viram aí? O rico atormentado se lembrou dos seus 5 irmãos que ainda viviam na terra e ele pediu para que voltasse à terra para testemunhar os seus familiares, a fim de não irem também para o inferno. Então, esses 5 irmãos do rico atormentado, gente, pode ser uma referência, ou seja, a lugares que não foram evangelizados. Pode ser uma referência aos 5 continentes habitados que existem na Terra: Ásia, África, Europa, América e Oceania. Ou em outros lugares. Que esses lugares precisam ser evangelizados. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, para aquele rico não havia mais jeito. Então a oportunidade é agora. Porém, para os seus irmãos que ainda estavam vivos, havia esperança.
Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, o sábio Salomão afirma que, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Aí lá diz, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Lá em Judas, no versículo 22 e 23, o apóstolo São Judas, ele escreve dizendo: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Vamos ver o que diz em Marcos 16, 15 e 16. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu vou lembrar aqui que lá no versículo 31, na hora que, vamos ler aqui do versículo 29 ao 31, mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar que eles os escutem. Aí ele respondeu: só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for falar com ele, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Olha só. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Ainda que alguém ressuscite, que isso não acontece. Então a gente está falando, a gente dá importância, a gente fala da palavra do Senhor, a gente motiva essa pessoa a ler a palavra, a ir para a igreja, a aceitar Jesus como seu Salvador. Mas a pessoa não está nem aí, não leva a sério, mas é muito sério. Então, se ele falou, pai Abraão, ele falou aqui, mas Abraão, ele respondeu: se eles não escutam Moisés, nem os profetas, então se essa pessoa que está na igreja, eles não ouvem os pastores, os missionários, os obreiros, ou alguém que vai visitar, deixa aí sua Bíblia fechada. Então não tem como. A salvação é para hoje, Jesus está voltando. Que todos venham se arrepender dos seus pecados. Então, se ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ide, vamos pregar o evangelho. Vamos falar agora o grito do inferno. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 24. Vocês viram aí o rico atormentado, ele clamou por misericórdia a Abraão. E ele pediu alívio para o tormento que estava passando nas chamas do inferno. É real. Então, vocês viram aí de todas as parábolas que o Senhor Jesus contou, esta é a única em que ele deu nome aos personagens, né? A fim de quê? A fim de que todos compreendessem a realidade do inferno. É real. O diabo é real. O inferno é real. Nos seus ensinamentos, Jesus falou muito sobre a realidade do tormento eterno. É só leia, tem algumas referências lá em Marcos, capítulo 9, versículo 42, 48. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10.
A Bíblia diz que os adoradores do anticristo serão atormentados com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 16, versículo 24, nós estamos aqui ainda falando do grito do inferno. Então a Bíblia descreve a realidade crua do inferno, dizendo que ali o verme dos homens ímpios nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Aquele fogo não vai parar de queimar, aquela pessoa vai sofrer eternamente, aquela pessoa vai querer a morte, mas já é muito tarde. Você que está ouvindo essa palavra, pense nisso. Cabe a nós, portanto, cabe a nós, missionárias, pastoras, cabe a nós alertar as pessoas a fugirem da ira vindoura, convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Já está terminando. Vamos falar agora o grito do céu. Em Lucas, neste capítulo, versículo 25, vocês viram aí? A resposta que Abraão deu ao rico foi a seguinte: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Vocês viram? O grito do céu é de consolo. Pois em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a Bíblia afirma que no novo céu e na nova terra, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Olha só, se o Senhor Jesus falou muito sobre a realidade do inferno nos seus ensinamentos, falou ainda mais do céu. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 43, ele disse que, olha só, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus ainda disse: olha só, tem muitas moradas para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Em Apocalipse 7, versículo 16 e 17, a palavra de Deus afirma que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma, nem sol. Nem alma nenhuma sofrerá. Porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará e lhe servirá de guia, gente, para as fontes da vida. Então, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Portanto, o céu é lugar de consolo e de felicidade. Conclusão. Sabe, esta parábola nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno. Então, o inferno é lugar de tormento, enquanto o céu é lugar de consolo. Amém? É uma mensagem para reflexão. Para onde nós queremos ir? Onde iremos morar? Amém? Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Bons estudos em todo o capítulo. Eu sou a missionária
Giovana. Deus os abençoe.